Let's go, girls. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Esse episódio eu estou com uma pessoa incrível. Uma mulher que tem mais de 25 anos de experiência na sua profissão. Proprietária da loja 3C Interiores, a Kátia Scherer, eu posso assim também chamar de amiga, é uma pessoa generosa, é uma profissional comprometida e hoje vai compartilhar com a gente sobre, sim, o mercado dos móveis, sobre o que é neuroarquitetura, sobre a influência dos ambientes na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios. Mas além da influência do ambiente, a influência que ela dá quando ela faz um projeto. Você vai ver beleza, você vai ver classe, mas você vai ver acolhimento. E também hoje ela vai compartilhar com a gente a sua jornada, né, da sua profissional com a gente, contar também hoje como a loja 3C Interiores é presente na vida da Serra Gaúcha. E então eu quero que você conheça a Kátia, que está aqui ao meu lado, né? Olá. Isso. E Kátia, eu contei aqui um pouco, né? Não contei ainda parte da nossa amizade. Eu tenho um outro projeto que foi a Kátia que abrigou na loja dela. A Kátia é um avião, gente. Pensa numa mulher que é um avião e que ela multiplica e prospera. É uma mulher assim que realmente uma grande líder do seu segmento. E uma mulher extremamente comercial e que faz toda a sua volta fazendo negócios, né? Então, olá, Meriane, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, tanto pessoal quanto profissional com vocês, né? É muito gratificante estar aqui, eu queria agradecer o convite, né? Para mim é uma honra, né, abrilhantar um pouquinho mais esse programa contigo. Na verdade, eu tenho uma trajetória de bastante desafios, né? Quando na verdade, o meu segundo grau, né, foi o magistério. E na cidade que eu morava, né, que eu sou conterrânea, é Camaquã, né, Rio Grande do Sul, muita gente conhece. Lá na cidade, muitas das meninas faziam o magistério. E eu, como não podia fugir à regra, né, também comecei e terminei o magistério. Só que eu nunca atuei no magistério. Eu fiz por questões assim que a minha mãe me pediu, todo mundo fazia. Eu gostei da experiência, mas não era aquela profissão que me dava um brilho nos olhos, sabe? Eu não estava, digamos assim, feliz em querer exercer aquela profissão. Não que não seja uma profissão maravilhosa. Deus o livre se não fosse os professores nas nossas vidas, né? É uma profissão maravilhosa, só que não era a que eu realmente queria. Então, nesse meio tempo, eu fui trabalhar num escritório de arquitetura com 2 arquitetos e eu me apaixonei pela arquitetura. Foi aquela coisa de destino, porque eu nem imaginava também, né, fazer parte dessa profissão. E aí eu comecei todo esse processo, fiz a faculdade, me formei na Federal de Pelotas, né? Eu tive todo o apoio dos meus pais, graças a Deus, né? Quando eu falei para eles que eu queria ser arquiteta, eles foram as pessoas que mais me apoiaram e me deram todo o suporte para eu poder estar fazendo a faculdade. Mesmo a faculdade sendo uma faculdade gratuita, mas eu tinha os valores, enfim, para eu me sustentar lá em Pelotas, para eu me manter em Pelotas. Então eles me ajudaram todo nessa parte, até que eu me formei. E acabei vindo para a Serra Gaúcha há 27 anos, tá? Eu vim começar a minha carreira aqui, né? Por questões pessoais, vim parar aqui. E aí eu só tive, digamos assim, desafios, né? E fui indo atrás, comecei a me dedicar para arquitetura de interiores, que sempre foi uma parte que eu mais gostei. Aí eu me especializei, fiz um curso de decoração, inclusive foi aqui em Farroupilha o curso de decoração, porque eu morei, logo que eu cheguei aqui na Serra, eu morei em Farroupilha. Você estava contando que muitos clientes de Farroupilha, exatamente, né? Que você então teve no seu início vir até Farroupilha aqui para mim é uma satisfação e eu devo muito a muitas pessoas, muitos clientes que acreditaram em mim, porque eu recém estava começando, né? E depois me especializei, fiz pós-graduação em design de móveis
mas também não era aquele o foco que eu queria. E acabei trabalhando por alguns anos como profissional liberal, arquitetura civil, arquitetura de interiores, enfim. Mas o que eu realmente me identifiquei foi a parte de projetos de móveis sob medida e a parte de interiores propriamente dita. Porque na arquitetura a gente tem um leque de opções, né? Que nós podemos nos direcionar e focar para se dedicar mesmo, né? Então foi essa parte que eu mais gostei. Trabalhei durante alguns anos como vendedora projetista numa loja de móveis, em algumas lojas de móveis. E por último, eu estava trabalhando dentro de uma loja de móveis e essa loja foi vendida. E eu, como eu comento, né, eu fui vendida junto, né, dentro do CNPJ. Mas não me adaptei com o novo proprietário e foi aí que eu comecei a pedir demissão, enfim, né, sair dessa loja, e aí eu comecei a trabalhar em casa, em home office. Isso foi bem início de 2020. Nossa, início da pandemia. Na verdade a pandemia não tinha começado ainda. Não tinha começado ainda. E quando eu me vi, eu estava em casa, trabalhando, fazendo os projetos e já estava com uma equipe montada e eu só não tinha um showroom para poder atender os clientes. Eu fazia todo o processo, fazia o projeto, o contrato com o cliente, acompanhamento na obra, eu pagava as contas, eu fazia esquema de montagem, fazia todo o processo sozinha. Foi aí que eu senti a necessidade de ter um espaço que eu pudesse receber os clientes, que eu pudesse receber os meus parceiros, pudesse mostrar um pouco mais do meu trabalho, porque um showroom, uma loja, ele serve muito para as pessoas se identificarem, verem as cores, os acabamentos, mas também para a gente analisar a questão da ergonometria, né? Explica para nós, ergonometria, essa linguagem de arquiteto aí. Ergonometria são as medidas, digamos, que são mais adequadas para o uso do dia a dia em todos os ambientes, né? A altura de uma bancada de uma cozinha, a altura de uma bancada onde nós vamos trabalhar, a altura que está a cadeira em relação à bancada. Isso é ergonometria, justamente para que a pessoa fique confortável, não prejudique a coluna, não prejudique, né, os braços, nem os punhos, as mãos, o pescoço. Isso é tudo em função da ergonometria do nosso corpo. Então tem cozinhas para as baixinhas. Com certeza, porque nós fazemos os projetos sob medida, então ele é totalmente personalizado. Então surgiu a ideia de colocar a loja. Eu convidei 2 pessoas para fazerem parte comigo desse sonho, porque a partir do momento, eu nunca tive aquele sonho, assim, enquanto eu trabalhava como vendedora projetista, eu não pensava assim, um dia eu quero ter uma loja. Se eu disser isso, eu vou estar inventando. Mas, a partir do momento que eu tive uma necessidade, né, desse espaço e, né, de poder receber os clientes, aquilo se tornou uma necessidade para mim. E a partir desse momento eu tracei uma estratégia, um projeto, né? Porque não é porque eu sou arquiteta, mas a gente projeta coisas na vida da gente o tempo inteiro, né? Então, para mim aquilo era um projeto, como outro qualquer. O planejamento está muito presente na tua profissão, né? Muito. Porque o projeto não deixa de ser um planejamento. Exatamente. Né? Então, isso é muito comum para mim, né? Se eu vou, qualquer coisa que eu vou fazer, eu faço um planejamento, um projeto. Por quê? Porque eu tenho que montar uma estratégia de como que eu vou chegar do ponto A, sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, a partir do momento que aquele sonho, para mim, se tornou, digamos, um objetivo, e eu sou muito focada nas coisas que eu faço. Eu tracei a estratégia, falei com as pessoas certas e montei a loja com essas pessoas. Na época, eram mais 2 arquitetas. O nome 3C Interiores surgiu porque as 3 sócias eram arquitetas e as 3 começavam com a letra C. Por isso o nome 3C. E aí a gente, enfim, começou todo o projeto, alugamos a sala, enfim, todo aquele processo, né? Manda o pedido para a fábrica, monta os móveis, até que tudo ficasse prontinha e inauguramos a loja especificamente dia 3 de novembro de 2020. E no meio justamente da pandemia. Porque o que aconteceu na época
foi que muitas pessoas, justamente por essa questão dessa pandemia, que infelizmente, né, foi muito ruim, teve muitas pessoas que sofreram, né, perderam pessoas. Teve também, em contrapartida, as pessoas que realmente começaram a ficar mais dentro das suas casas, começaram a olhar a sua casa de uma outra forma. Então, aquela cozinha que estava ali, digamos assim, com 25, 30 anos, né, de uso, que estava precisando, né, ser mudada, né? Aí as pessoas começaram a fazer isso, mudar. Vou fazer a minha cozinha nova, vou fazer um home novo, vou fazer o meu dormitório que fazia muito tempo que eu queria fazer. Enfim, então isso começou para minha área e né, nesse setor, foi muito benéfico, porque daí a gente realmente começou a trabalhar em cima disso e foi muito bom, né, financeiramente nesse aspecto, né? Então, as pessoas ficavam em casa e aquele imóvel que já estava lá, como tu trouxe, já era aquele imóvel de estimação e que estava ruim, mas como a gente não parava em casa, exato, não incomodava. Não, exatamente. Aí a partir do momento que algumas pessoas ficaram em casa e tinham essa possibilidade de fazer as trocas, né, de, puxa, não tô, ela realmente se incomodou com aquela cozinha, com aquele quarto e viu a necessidade. E muito home office também trouxe... Muito. Trouxe essa necessidade de adaptação. Eu mesma estava trabalhando em home office e quando eu me via também, né, eu estava lá, era 1h da tarde, eu estava trabalhando de pantufa, né, de pijama, e eu também sentia a necessidade de ter o espaço, a loja. Então, foi um projeto que partiu da minha necessidade de eu ter esse ambiente comercial. E as pessoas também tiveram essa necessidade, muitas vezes, dos seus ambientes residenciais, né? Então, na verdade, a necessidade começou comigo mesma, né? Se tu for ver, né? E aí a coisa foi indo. Então, a 3C Interiores esse ano completa 4 anos, em virtude, né, de ciclos da vida. Eu estou em carreira solo, que nem eu digo, né? As outras sócias tiveram seus rumos de uma outra forma, né? Porque a vida são feitas de ciclos e tá tudo bem. E hoje a 3C Interiores, então, está, digamos assim, sobre o meu perfil, né? Mais do meu jeito. E por isso que eu procuro realmente trabalhar e passar para as pessoas, para os meus clientes, para a minha equipe, uma forma com um sentimento muito grande em relação a tudo que nós fazemos, porque a gente não tem como trabalhar e poder entregar um trabalho com excelência, um produto com excelência, um projeto, se a gente não fizer isso com amor, né? Obviamente, todo mundo trabalha porque precisa, porque a gente está e precisa de dinheiro, mas eu acho que o dinheiro, a prosperidade, isso tudo é uma consequência do nosso dia a dia de dedicação e de fazer o que a gente ama. E ganhar dinheiro com isso, melhor ainda, né? Sim, fazendo o que ama. E isso reflete na casa dos clientes, né? Hoje, se for olhar, meu Deus, deve ter passado muitas casas pela sua mão, né? E a jornada, mulheres, para analisar, se vocês pararem para analisar a jornada, cada um tem a sua. Mas a Kátia veio, trabalhou, passou pelo processo, se formou, trabalhou e foi fazendo o seu ciclo, né? E quando percebia que fechava ficava de uma certa forma desconfortável, partia para o próximo passo, mas tudo... hoje tu tem a tua loja há 4 anos, mas está há 25 anos no mercado. 27, na 27. Verdade. Então, quando você entra numa loja de 4 anos, mas que o dono está há 27 anos no mercado, naquela profissão, a segurança de quem contrata, sim, né, é muito grande. Então, eu fico tranquila nesse sentido, né, de poder estar compartilhando com as pessoas, né, com a minha equipe, com os clientes, um pouco da minha experiência nesses anos todos, né, porque realmente foram muitos clientes, muitos trabalhos. Outro dia tu me perguntou se eu tinha ideia de quantos clientes eu tinha atendido nesses anos todos, e eu realmente não tenho, e nem parei para contar, porque realmente
Foram muitos. Muitas cozinhas. Muitos projetos, né? Eu encontro pessoas que daí, essa semana mesmo, eu fui num coquetel, pessoas que eu conheço há 27 anos, assim, que a gente já trabalha juntos. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, é tudo mais de 20 anos, assim, as pessoas que eu conheço, os parceiros, né? Em toda essa jornada, gente, a Kátia é mãe de 2 mulheres, né? E como foi criar 2 filhas, porque tu tem uma jornada intensa, vamos dizer, de horário, de carga horária de trabalho, né? Bastante. E como foi administrar, criar 2 mulheres, sendo uma mulher como você, ligada no 220 ao mesmo tempo, né? Com a tua profissão, sempre... Eu conheço a Kátia através de outras pessoas também, né? Do próprio mercado, do moveleiro, né? Que dizem que a Kátia sempre alcançou as metas, né? Então, assim, tu sempre foi uma pessoa de muito resultado, né? Mas como foi lidar sendo uma pessoa de muito resultado na vida profissional com a vida pessoal? Sim. Bom, eu sempre digo que as minhas filhas são os meus melhores projetos. Elas sabem disso. E eu não poderia deixar de ser mãe, porque isso era um sonho meu. Isso sim, era um sonho. Desde quando eu era adolescente, eu sempre pensava, eu vou ter 2 filhas ou 2 filhos, enfim, e eu consegui realizar esse sonho. Então eu sou muito feliz. Sou muito grata, né, por ter tido essa oportunidade que Deus me abençoou, né, que por o meu querer eu consegui realizar. E eu vou dizer assim, que o desafio é como toda mãe, né? Como todo dia, mulheres que trabalham fora. A minha mãe, desde que eu me conheço por gente, a minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou fora, né? Hoje ela tem 80 anos, mas é um orgulho também, né? Ela tem me ensinado tantas coisas. Mas eu sempre vivi, desde pequena, com uma mãe trabalhando fora. Então, eu nunca tive aquela mãe que era do lar. Então, na minha cabeça, é a coisa mais natural do mundo uma mãe trabalhar fora, né, estar no comércio, estar com a sua profissão, enfim, trabalhar no que ela quiser. Então, para mim, isso era muito natural. Não foi tipo assim, minha mãe era do lar e eu me desafiei para trabalhar. E a sua também trabalhava com o quê? A minha mãe, ela trabalhava em lojas, né, lojas de roupas. Depois ela teve a loja dela. Vendedora, empreendedora também. Eu vou te dizer que eu tenho um pouquinho no sangue dessa coisa da vendedora, tá? O sangue corre nas veias e o fruto não cai longe do pé. Agora vem a primeira pergunta técnica também, porque tu falou disso, dessa veia do ambiente de uma mãe, né, que já é empreendedora. Como o ambiente influencia no comportamento humano e nas emoções? Bom, a gente sabe muito bem que todo o ambiente que nós vivemos desde a nossa infância, né, nos influencia diretamente no adulto que nós vamos ser, né, nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, na forma que nós temos de enxergar a vida, de nos direcionar para as coisas, nos traumas também, né, porque tudo nos influencia em todos os aspectos. O ambiente onde nós estamos também reflete nisso, né? Se tu está num ambiente que seja... Agora eu vou falar em sentimentos, né? Que de repente a energia não tá tão legal, que de repente tem pessoas que pensam negativamente, assim como cores, né? Então tudo pode influenciar, tanto no ambiente comercial quanto no ambiente comercial, no residencial, tudo isso. As pessoas, o ambiente estar organizado, estar com as cores corretas, estar com a luz correta também, né? Porque a gente fica desconfortável, mas muitas vezes não sabe o porquê. E é isso, é a cor, é a luz que está influenciando no nosso dia a dia, no nosso ambiente, inclusive para que nós pudéssemos produzir melhor, mostrar o melhor de nós, tanto no profissional quanto no pessoal. Interfere diretamente, né, nos nossos sentimentos, o ambiente. E é por isso que nós estamos aqui, né, para auxiliar o cliente nesse sentido, pegar as informações mais preciosas que ele tem para nos passar, para que a gente realmente possa trabalhar um projeto perfeito para ele. E você, mulher que está nos assistindo agora também, vai entender essa importância do ambiente na sua vida, né?
através do que a Kátia vai falar para nós, que é a neuroarquitetura. Influencia nos nossos neurônios, olha só. Então, justamente isso, a neuroarquitetura é uma disciplina, né, que, digamos, se aprofunda melhor nessa questão, juntando a arquitetura e o design de interiores, estudando realmente todos esses aspectos, né, de comportamentos, de sentimentos, para que nós, profissionais, possamos ajudar melhor os nossos clientes. É justamente esse é o... Claro que é um assunto muito profundo, né, que eu não saberia... agora nós teríamos que conversar muito mais sobre isso, mas é justamente já daria outro programa. É um outro programa, mas é justamente isso. São esse estudo sobre essas influências de toda a parte de arquitetura, designer, de interiores que está dentro da nossa vida em todos os lugares que nós estamos. Tem matérias falando sobre, né, essa influência. Inclusive tem muitas pessoas especializadas nisso, eu conheço várias. Nós teremos aqui também, bem. E agora, uma pergunta, o que é briefing? Briefing. O que é briefing? Bom, então briefing nada mais é do que... as perguntas, o caminho que nós precisamos e que nós traçamos junto com o nosso cliente para descobrir com ele, através de perguntas abertas, perguntas fechadas, direcionando, tentando saber realmente que cores que ele tem preferência, o que ele mais gosta, o que ele não gosta, porque é mais importante saber o que a pessoa gosta, é o que ela não gosta, e todo vamos chamar de questionário, né, do que realmente é a necessidade desse cliente no ambiente que nós vamos projetar. Porque eu não posso fazer jamais um projeto sem fazer esse briefing com o cliente para entender tudo que ele precisa, o que ele precisa me dizer, inclusive se ele vai morar numa casa, se vai morar num apartamento, se esse apartamento, essa casa, ele já tem as chaves, se ele ainda vai receber, porque daqui a pouco ele vai querer fazer uma compra programada. O investimento que esse cliente quer fazer, não adianta nada eu fazer um projeto que não vai sair do meu arquivo, lá do meu sistema. Eu preciso fazer um projeto que seja perfeito para aquele cliente. Então, esse briefing, ele vai me orientar a chegar nesse projeto ideal e saber coletar do cliente todas essas informações que são preciosíssimas para que a gente realmente possa fazer esse projeto de uma forma mais adequada possível para ele. Porque às vezes as pessoas acham que porque contratou de repente uma loja ou contratou um profissional, né, que tem muitos profissionais que são especializados, arquitetos, designers, em interiores ou enfim, exteriores. Essa pessoa, ela não pode, digamos assim, se impor. O profissional, ele não pode se impor para fazer o estilo dele. Ele tem que trabalhar o estilo que o cliente quiser dentro da casa dele ou fora da casa dele. Então, isso é uma coisa que eu sempre tive dentro da minha profissão, de respeitar muito esse posicionamento do cliente. Obviamente, nós temos, né, a obrigação de orientar o cliente no que ficaria melhor, ou isso aqui não vai ficar tão legal assim, ou isso aqui pode trazer um risco para a tua saúde, para a tua circulação, né, no ambiente, mas nunca nos impor nesse sentido, porque quem vai morar na casa e vai viver com aquela casa, com aqueles móveis, com aquele espaço, aquele ambiente, aquelas texturas, é o cliente. Então, eu acho que principalmente a gente ter esse respeito e essa visão. Né? Respeitar o estilo de vida desse cliente. O estilo de vida dessa pessoa. Dessa pessoa, né? Que às vezes tá ali e o profissional, às vezes, se não olha para isso, faz uma coisa muito mais que agrada ao profissional do que a própria pessoa que mora ali, né? Exatamente. Quem tem que estar feliz, né, dentro da sua própria casa é o cliente. Esse é o nosso propósito, né? O propósito da 3C Interior. E isso é um alerta que a Kátia traz para você, mulher também, né? Que está aí contratando. Claro, a gente tem a Kátia aí, mas que está aí em algum momento de ficar atenta a isso, né? Que é você que tem que se sentir bem na sua casa. Então, qual que é o processo, né,
para a construção de imóveis sobre medida? Tem todo um processo, um início. Qual que é esse processo aí? Perfeito. Bom, o primeiro contato que nós temos com o cliente, muitas vezes a primeira coisa que nós fazemos é convidar o cliente para visitar a loja, né? Porque daí nós conseguimos apresentar algumas opções, algumas das muitas opções, né? Porque nós temos muitas opções de acabamentos, de puxadores, muitas inovações de tecnologia, né, no mercado. Então, no showroom da loja, eu procurei trazer as coisas mais modernas que tinham até o momento. Mas depois disso, com certeza vão surgir outras e outras. A própria fábrica de móveis que nós temos parceria, eles estão sempre buscando essa inovação e trazer coisas novas dentro do que está sendo oferecido, né, no mundo, né? Então, convidar o cliente para vir na loja, para o cliente entender algumas coisas, que daí já na apresentação do showroom, o cliente já consegue entender muitas coisas, inclusive as questões ergonométricas, né? Num segundo momento, nós vamos fazer o projeto, né, para esse cliente, com esse briefing todo, né, a apresentação do showroom, depois vem o briefing, que é o que nós tínhamos falado antes. Nós vamos fazer esse projeto, elaborar esse projeto. Dentro de tudo, nós vamos juntar todas essas informações do briefing, mais todas as informações que nós temos, a nossa experiência, né, e fazer aquele projeto para apresentar para o cliente. Então, nós vamos apresentar lá na loja, com imagens em 3D, nós mostramos também com óculos, né, com a realidade virtual, né, que o cliente já consegue se enxergar, né, olhando para um lado, para o outro, para cima, para baixo, já consegue enxergar realmente, parece que ele está dentro do ambiente, né. Depois, obviamente, a gente direciona para o fechamento desse negócio e depois nós fazemos um contrato. Num segundo momento, nós vamos lá na casa do cliente. Se foi feita a primeira medida, nós fazemos a segunda para fazer a confirmação dessas medidas e depois, posteriormente, encaminhar o projeto para a fábrica. Como nós vendemos, além dos móveis, nós vendemos vários itens que agregam valor no nosso móvel, que são as pedras, espelhos, cubas, papéis de parede, enfim, vários itens. Se o cliente já comprou esses itens conosco, nós vamos organizar toda essa logística e esses parceiros que vão entregar conosco esse projeto completo, né? Então, vai para a fábrica, daí tem o tempo de produção na fábrica. Ficando pronto na fábrica os móveis, nós vamos agendar com o cliente a montagem. Aí nós temos a nossa equipe de montagem, nós organizamos toda essa logística, né? O que vai ser montado primeiro? Tem algumas situações, por exemplo, que se tem papel de parede naquele ambiente, o papel de parede tem que ser colocado antes do móvel, ou pode ser colocado depois do móvel. Isso tudo já fica alinhado com os parceiros e com o cliente. Então, o cliente fica sabendo o que vai estar acontecendo na obra dele. Ele não vai estar se envolvendo no sentido de ter que ir atrás eu tenho que ir atrás da pedra, eu tenho que ir atrás do espelho, enfim, do eletricista. Nós fazemos toda essa parte justamente para facilitar, né, a vida do nosso cliente, até que tudo fica pronto. Nós vamos fazendo a vistoria de todas essas etapas, né, e tudo dentro das suas ordens corretas, né, porque não adianta, por exemplo, né, botar pedra antes do móvel, né, tem que botar o móvel para depois a pedra. Esse é o normal, salvo algumas exceções. Então, nós fazemos toda essa vistoria, esse acompanhamento desse processo, até que tudo fique pronto na casa do cliente. Aí nós vamos fazer a vistoria juntamente com o cliente, ver se tudo que foi contratado foi entregue, né? Obviamente, é colocado um prazo no contrato, né? Que nós pedimos sempre um prazo maior, entregamos antes, né? Para surpreender o cliente. E até que o cliente assina o checklist, né? Que é o checklist que ele está dando ok, dizendo que está tudo ok, de acordo com o acordado, enfim, que está tudo certinho dentro da sua casa ou do seu ambiente comercial também, né? Que nós também fazemos, né? Tanto residenciais quanto comerciais. E eu digo que nós temos duas grandes alegrias, né? Uma quando nós assinamos o contrato e outra quando nós assinamos o checklist. Porque é o final daquele ciclo, né?
E, enfim, aí o cliente ganha a garantia, né, que nós damos de 5 anos dos móveis, né, enfim. E aí é partir para ser feliz, né, fazer a mudança e curtir aquele espaço, curtir aquele ambiente. Porque eu sempre comento com os clientes, né, porque às vezes as pessoas elas ficam um pouco ansiosas, né, no meio desse processo, até que tudo fique pronto. Então, eu comento com os clientes, não fiquem ansiosos. Tentem curtir ao máximo esse momento, que é o momento de cada um. Se tu tá fazendo os móveis na tua casa ou no teu trabalho, significa que tu tá passando por um próximo nível, tu tá vivendo uma experiência diferente. Então a gente tem que curtir, inclusive, as experiências ruins, porque as experiências ruins são o que fazem com que a gente cresça, né? Sim. Que a gente passe para o próximo nível. Então, eu procuro passar essa tranquilidade para o cliente. Porque não quer dizer que não vai acontecer nada de errado no meio do processo todo. Mas o que eu posso dizer e garantir que, independente de algum problema, de alguma coisa que aconteça, eu vou lá e resolvo, ou a minha equipe, porque problemas sempre vão acontecer, mas o importante é a gente procurar a solução, ver qual a estratégia que vai ser montada, para quem que a gente tem que ligar, o que nós precisamos fazer para que aquele problema seja resolvido. É muito importante você trazer isso sobre curtir o momento e trazer que, como numa construção civil, enfim, problemas podem acontecer no processo. Mas quando você está bem acompanhado de alguém que tem experiência no processo, é outra história, a questão de resolver, né? Isso. Resolver. É claro que quando a gente começa, logo no início da carreira, assim, tu começa a trabalhar, a gente, como não tem essa inteligência emocional, né? Às vezes, nós como profissionais, a gente também, né, passa por períodos, né, de que se apavora com alguma situação. E depois a maturidade, que é uma coisa maravilhosa, vai nos ensinando a lidar com tudo isso e passar para o cliente essa segurança. Porque o cliente, ele precisa se sentir seguro, em primeiro lugar, para poder comprar em uma loja ou outra, ou contratar um serviço de um profissional ou de outro. Então, é o profissional que vai passar para ele essa segurança para que ele realmente venha fechar, né? E se, no caso, não deu liga, né, na relação, não criou aquele vínculo, que nós precisamos sempre criar o vínculo, não é, né, com o cliente, tá tudo bem também, não tem problema nenhum. Porque nós sempre procuramos fazer o melhor, mas às vezes o nosso melhor não é o melhor para aquela pessoa. E tá tudo bem, e a gente respeita da mesma forma. Que maturidade, buscamos fazer o melhor, mas nem sempre o nosso melhor é o melhor. Uhum. E para aquela pessoa. Para aquela pessoa, para aquele cliente. Então, mulher, você que nos assistiu até agora, eu agradeço você por estar com a gente nesse papo gostoso com a Kátia, que se deixar, nós entraremos aí, a grade adentro, né? Então, quero me despedir de você, né? Convidar você a seguir a 3C Interiores, né? Qual que é o Instagram? O Instagram é 3C.interiores. Uhum. A seguir lá, acompanhar o trabalho da Kátia, fazer uma visita, né, nessa profissional aí que está sempre aí movimentando, trazendo formas de movimentar os negócios e deixando cada vez mais os ambientes mais belos. Esse é o nosso propósito, é que o cliente se sinta feliz dentro da sua casa ou do seu trabalho, que esse é o propósito. Porque o que a gente vai fazer? Nós vamos realmente fazer o nosso trabalho com excelência. Se a coisa toda, mesmo com os percalços do caminho, nós formos resolvendo e que no final fique perfeito, nós vamos estar cumprindo com o que nós temos como propósito. O nosso objetivo é que tudo dê certo até o final. Porque às vezes a gente pensa que não vai dar, né? Mas no final tudo dá certo. Tudo dá certo. Então é isso. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Até o próximo episódio. Até. Let's go, girls.